A paz do Senhor, irmãos do nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Na série de aulas, na verdade, é o segundo trimestre de 2020 que nós estamos aqui passando. E você que está comigo desde o outro trimestre, eu quero agradecer muito pela sua participação, em deixar sempre o teu joinha, o teu compartilhamento nas redes sociais, nos teus grupos que você faz parte. Estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco mais da doutrina pentecostal, para que possamos estar aprendendo mais ainda da palavra de Deus. Hoje nós estamos com a lição de número 3, que será ministrada no dia 19 de abril de 2020. A nossa lição tem alguns objetivos que são fundamentais. Os objetivos de esclarecer qual a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Também temos que explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E também precisamos aqui constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então nós temos aqui uma lição que é sensacional. Prepare-se aí, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, especialmente agora que estamos em um momento difícil de quarentena, em que não estamos tendo escola bíblica dominical ativa na maioria das igrejas. Então nós convidamos você a estar aqui conosco, aprendendo da palavra de Deus durante as aulas, as lições que se seguem. Eu sou assembleiano e trago para vocês a nossa doutrina pentecostal. A eleição e predestinação é a nossa lição. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo de número 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos ou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Esse é o nosso texto áureo da nossa lição. Tudo vai girar em torno das palavras que temos aqui neste texto, que é eleição e predestinação. Ele nos elegeu e ele nos predestinou, diz o texto de Efésios 1, versículo de número 4 e 5. Nossa verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então nós temos aqui bastante assunto, de bastante inclusive polêmica para os nossos dias. Existem discussões já centenárias em torno desta questão da eleição e predestinação. E muita gente que serve a Deus, até mesmo obreiros, ainda tem dificuldade de entender ou não compreendem este importante assunto das Escrituras. Alguns chegam até a achar que a doutrina da predestinação e da eleição seria uma questão de movimento calvinista, digamos assim. Mas na verdade não, é uma questão bíblica. Embora nós não estejamos de acordo com a visão calvinista sobre a eleição e a predestinação. E por isso nós recomendamos, como dissemos na aula anterior, que o professor é preciso que ele tenha muito cuidado para que alunos não venham tornar esta aula uma arena de combate dentro do tema. Primeiro porque o tema não vai se solucionar e você não vai convencer ninguém a mudar de ideia, se for contrário à doutrina que pregamos. Segundo, que a Escola Bíblica Dominical tem a finalidade de evangelizar e de discipular e de preparar doutrinariamente a igreja. Nós não podemos e não precisamos estar discutindo a fim de que possamos evitar constrangimentos para novos crentes, por exemplo,
para pessoas que são leigas no assunto, para pessoas não crentes que tenham sido convidados. Então nós precisamos ser cuidadosos e reconhecendo também a importância desta maravilhosa doutrina bíblica para os nossos tempos. Nós precisamos expor a mensagem, expor a doutrina, sem causar problemas de discussão, pois não é uma programação de debate, mas sim de ensino dentro dos vernáculos sagrados da palavra de Deus. Bom, vamos à nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, que é a carta que estamos estudando neste trimestre, durante todo esse trimestre. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de número 4 a 12. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Esta é a nossa leitura, ou foi a nossa leitura bíblica em classe. Esta leitura bíblica é a leitura litúrgica, a leitura também oficial durante a programação da Escola Bíblica Dominical. Bom, como disse, a nossa lição é muito polêmica. A nossa lição é bastante polêmica. Nós precisamos, para compreendê-la, pesquisar muitas vezes em outras fontes, não ficar apenas com a revista dominical. Como nós sempre propomos, nós sempre recomendamos aos irmãos, assim como o autor, o pastor Douglas Batista, recomenda o livro, que é base para a lição, como você está vendo aqui, até a capa são iguais, né? Que é o livro de apoio das lições deste trimestre. Então adquira o livro se puder, e você, professor, pesquise em alguns outros materiais. Por exemplo, nós temos aqui, e tem sido muito útil para mim nesse trimestre, né, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. O autor, por exemplo, se baseou muito nesse comentário bíblico. Ele é uma extensão da Bíblia de Estudo Pentecostal, que tem aqui na mesa, e é um comentário bíblico excelente com a nossa doutrina pentecostal. Ele é em 2 volumes, o outro está ali, eu estou mostrando aqui apenas este. Se você quiser conhecê-lo melhor, veja os vídeos que nós temos dele aqui no nosso canal, ok? Então vale a pena você ter também outras fontes, para que você possa estar pesquisando, né, sobre o tema, para poder compreendê-lo um pouco melhor, tá bom? Um pouco melhor. Bom, vamos à nossa lição. Eleição e predestinação. Esses 2 termos são bíblicos. Essa é a doutrina, a soteriologia. O termo eleição e predestinação, que alguma minoria de teólogos acredita não haver diferenças entre ambas, os termos, mas nós vemos como palavras distintas, uma sendo consequente à outra. Eleição trouxe a predestinação. Nós temos aqui um assunto que é discutido e debatido
por séculos. Geralmente não se vê nem mesmo em escola bíblica dominical de modo explícito como está aqui. Talvez para evitar esse debate, geralmente fica mesmo na área dos acadêmicos, nas classes de escola teológica, esse tipo de sistema. Hoje nós teremos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre este assunto. Daí porque requer muito que você tenha pesquisado bastante em outras fontes, como ora acabei de dizer. Este tema ele é tão discutido, que ele possui inclusive algumas vertentes que é necessário que a gente tenha compreensão, que discutem muito, exacerbadamente, esse tema tão controverso, tão polêmico da eleição e predestinação. Isso tem provocado grandes divergências. Nós temos pelo menos 4 linhas soteriológicas que discutem esses temas, ok? São os mais conhecidos, são os pelagianos. Esses afirmam que o ser humano é o único agente da salvação, podendo prover por si mesmo. São os semipelagianos, que defendem que ser o homem, aquele que dá início ao processo da salvação e que Deus corresponde ao homem, isto é, supostamente o homem ajudaria Deus a salvá-lo. E nós temos também os arminianos, que ensinam ser Deus quem inicia o processo da salvação e que o homem responde a Deus. Mas Deus é quem inicia o processo de salvação. E a quarta posição é os chamados calvinistas, isso por causa de João Calvino, pelagianismo sem pelagianismo, por causa de Pelágio, arminianismo por causa de Jacó Armínio, e o calvinismo por causa do francês João Calvino. Esse calvinismo, a quarta posição, ele argumenta que Deus é o único agente da salvação, predestinando uns para serem salvos e outros para serem condenados. Para o calvinismo, eles não defendem que haja, por exemplo, o livre-arbítrio. A discussão gira mais em torno, inclusive, desse termo. Eles afirmam que tudo que ocorreu foi um decreto divino e uma predestinação divina de um modo, digamos, mais fatalista, individualista. Na crença do calvinismo é dessa forma. Nós não vamos ficar humilhando ou menosprezando os irmãos calvinistas. Embora não concordemos com eles, mas entre calvinistas e arminianos, excetuando o pelagianismo e o sempelagianismo, a nossa mensagem é a mesma em relação à salvação, divergindo apenas em alguns pontos na questão da mecânica da salvação. E chamamos de mecânica de salvação aquilo que é tido como a técnica, a forma dos elementos doutrinários que correspondem à salvação, à doutrina da salvação. Ou seja, como se deu a salvação é o que se discute. Mas todos nós, tanto nós que não somos calvinistas quanto os calvinistas, defendem de igual modo que só a salvação por Cristo, que o Calvário comprou todos com precioso sangue, excetuando que eles acreditam que comprou apenas os eleitos. Nós acreditamos piamente, ambos os lados, que a única forma de alcançar a salvação é por meio de Cristo. Acreditamos que devemos pregar o Evangelho. Então nós temos a mensagem no geral sobre a salvação da humanidade, isto é, do homem, somos iguais. Nós divergimos quanto, como disse, à mecânica da salvação, à soteriologia. Então, que fique-se bem claro isso, pois não queremos causar rivalidades. Por outro lado, eu quero dizer ao aluno e ao professor que nós, que somos pentecostais, e principalmente nós assembleanos, embora nós concordemos mais com Armínio, e mais ainda do que com Armínio, com Wesley, e Wesley também bebeu na fonte de Armínio, de Jacó Armínio, nós não somos declaradamente arminianos. Nós temos arminianismo
e o wesleyanismo juntos. Há pontos de Jacó Armínio que nós concordamos, e há pontos mais ainda de Wesley que nós concordamos mais do que Armínio. Então nós não somos como os calvinistas, que são assim chamados porque estão presos a aquilo que foi a teologia de Calvino nesta parte. Hoje divididos em braços, o calvinismo, o chamado infralapsariano, o supralapsariano, nós não temos esses braços, mas nós não somos, assim como estes, mesmo sendo assim, nós não somos presos a esses teólogos como citei. O que nós ensinamos na escola dominical é a doutrina pentecostal. Nós ensinamos o arminianismo do ponto de vista pentecostal, pegando tanto pontos de Armínio quanto de Wesley. Não menosprezamos o João Calvino porque ele teve uma grande importância para o desenvolvimento teológico, sim. Em muitas outras matérias, nós concordamos com Calvino, como é o caso da Trindade, como é o caso da encarnação do Verbo, como é o caso do Espírito Santo, né, em muitos aspectos, enfim. Mas nós não concordamos em outros aspectos que João Calvino colocou, principalmente no aspecto eleição e predestinação. E nós, então, fique-se bem claro que a ideia aqui não é dizer que nós escancaramos as portas do arminianismo como se concordássemos com ele em tudo. Não concordamos em tudo. Nós somos da teologia pentecostal. Nós temos a posição bíblico-pentecostal. Nós temos aquilo que Deus nos deu como pentecostais, referente às doutrinas da Bíblia Sagrada. E pegamos dos pais da igreja, dos pré e dos grandes reformadores, nós pegamos aquilo que eles não eram contrários em opiniões, e é comum que haja opiniões diferentes entre os homens, aquilo que eles não eram contrário ao que encontramos nas Escrituras, partindo do campo de ideia ou filosoficamente. Então nós deixamos isso bem claro para os irmãos, e quando você disser isso na classe, com certeza vai apagar muito incêndio de discussão que alguém tenha saído de casa com desejo de fazer na escola bíblica dominical. Também peço que você deixe aqui na descrição ou aí no chat onde está passando agora esta aula, que você possa estar comentando aí, deixando sua pergunta sobre o tema. Seria também bem interessante, a gente pode até estar interagindo depois numa live, em algum vídeo, ou escrevendo, responderemos tudo aquilo que for possível responder. Amém? Então vamos lá. Vamos para o nosso estudo de nossa lição dominical, a lição de número 3, agora propriamente dito na revista dominical. Então são esses os 4 que discutem. E quanto ao pelagianismo e semi-pelagianismo, embora a gente seja muito taxado por alguns teólogos que nós seríamos supostamente pelagianos ou semi-pelagianos, nós não somos. Nós não somos. Na verdade, o pelagianismo e semi-pelagianismo não tem nada dele que possa ser útil para nós. Nós não concordamos em nada com o pelagianismo e semi-pelagianismo. Quando as pessoas não entendem aquilo que nós estamos explicando, tem a tendência, às vezes, por não ter um conhecimento melhor da nossa doutrina pentecostal, tem uma tendência a achar que cremos e defendemos tais posições, mas não defendemos. O pelagianismo e o semi-pelagianismo deve ser tratado como uma heresia. É uma heresia que foi combatida no passado e precisa e tem que ser combatida no presente. Tá? Quanto ao calvinismo, nós deixamos de lado aquilo que não está em conformidade com a Bíblia e ficamos com a posição bíblico-pentecostal, como está em grandes exemplos, principalmente no Novo Testamento. Mas nós vamos falar aqui um pouco bem apertado sobre o assunto, então se prepare aí, porque muita coisa que vamos dizer aqui fica a título de curiosidade, porque também não daria para a gente. Nós não temos aqui a pretensão de esgotar o tema, não há necessidade disso, não é preciso que se fale tudo, até porque nem todo mundo sabe tudo. Então é necessário apenas que a gente venha a transmitir o que é necessário
preso ao que a lição nos conceder de falar, para não mudarmos o assunto, tá bom? Nossa lição tem um ponto central, que é a eleição é segundo a presciência de Deus. Aqui a gente já está soltando uma pérola da teologia pentecostal que nós temos, bíblico-pentecostal. Nós cremos na eleição pela presciência divina. E nós vamos ver mais na frente que há base bíblica para isso. E eu já dou uma referência, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2, diz que fomos eleitos pela presciência. Vamos dar uma olhada aqui. Eu espero que quem esteja assistindo também seja familiarizado com alguns termos, como justificação, presciência, porque para não termos uma aula tão longa tendo que explicar pequenos termos. Então acredito que o professor especial esteja bem habituado com esses termos da teologia. Nossas aulas são voltadas também aos alunos, mas mais ainda aos professores de escola dominical. Não lemos a revista inteira, trazemos apenas aquilo que julgamos ser necessário destacar dela e explicar com conhecimento adicional para os amados irmãos. Ok? Glória a Deus. Primeiro tópico da nossa lição é: a dádiva da eleição precede a nossa existência antes da fundação do mundo. Vamos entender um pouco essa questão. Aqui nós temos a resposta para a seguinte pergunta: quando se deu a eleição? E o que é eleição? Segundo a nossa própria revista aí, eleger é escolher. A eleição é a escolha divina. Deus escolheu. Sim, Deus escolheu. Este é o ponto da nossa lição aqui. O subtópico 1 diz assim, do tópico 1: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O primeiro aspecto, em quem fomos escolhidos, em Jesus Cristo, por isso ela é cristocêntrica. O segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aí nós temos aqui uma informação do autor da lição, dizendo: Donald Stamp, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Para que fique bem claro isso aqui, quando foi, em quem fomos escolhidos? Nós não fomos escolhidos a ponto individual, nós fomos escolhidos em Cristo, como Donald Stamp coloca muito bem, que nós fomos escolhidos em união com Cristo. E ninguém é eleito sem estar em Cristo Jesus. Outra questão que nós observamos aqui é em que tempo se deu. Foi antes da fundação do mundo. Nós tivemos a eleição antes de todas as coisas. Nós fomos eleitos antes do homem pecar, antes de Deus criar tudo. Nós fomos eleitos antes. E por que pela presciência? Porque Deus prevê todas as coisas. Presciência é um conhecimento antecipado. Deus é o único capaz de ter esse conhecimento antecipado. Isso não se compara a adivinhações ou algo parecido, ou profetismo. Ele realmente conhece as coisas antes que aconteça, e é um dos atributos da sua divindade, como nós vimos em aulas passadas, que o homem não tem. O que ocorre é que Deus, ele antes da queda acontecer, ele prevê a queda. Prever não é, como dizem os calvinistas, ornamentar um cenário para que o homem caia. Porque Deus decretou que fariam de o homem e que o homem cairia assim como os anjos caíram. Alguns, né? Não é para isto. Deus não decretou que o pecado existisse. E nós vamos ver, inclusive, alguns textos da Bíblia que trazem, as pessoas trazem muitas dúvidas em relação a isso. Deixe-me perguntar,
Deus determina todas as coisas? Será que Deus determina todas as coisas? Segundo o Dr. R.M. Semple, Deus determina muitas coisas, mas não determina todas as coisas. Tem coisas que Deus determinou. Existem coisas que realmente Deus determinou. E que coisas são? Deus determinou que só a salvação por meio de Cristo. Deus determinou que Satanás não terá uma segunda chance. Deus determinou que o inferno não foi projetado para o homem, mas para o diabo e seus anjos, e que o homem ir para lá foi uma escolha errada do homem desde o Éden. Deus determinou que depois da queda, o único meio de salvação seria através de Cristo, como na verdade o é. Deus determinou que seria seu Filho que daria a vida por nós. Então Deus determina-se em algumas coisas. O que não cremos que Deus determinou é essa determinação colocada pelo lado dos calvinistas, em que supostamente Deus determina todas as coisas, como se todas as coisas veio dele. Como, por exemplo, há trechos de doutrinas nas Institutas de Calvino que afirma que Deus determinou que alguns vivessem em desobediência a Ele mesmo, porque nada acontece sem a determinação divina. Eles têm uma visão deturpada da doutrina, porque isso não é verdade, não está assim nas Escrituras. Jacó Arminio afirmou que uma coisa bem interessante, que se Deus determinou todas as coisas, logo, a determinação para que o homem não pecasse no Éden o tornaria o único pecador do cosmos, do universo. Por quê? Seria, por exemplo, bastante difícil de entender como é que Deus proibiu o homem de pecar, dizendo não coma desta árvore, sendo que ele já tinha determinado previamente que o homem comeria. Isto é, no mínimo, uma contradição sobre essa questão de destinar. A visão calvinista da predestinação ela é um pouco mais literalista, a ponto de dizer que está com o destino traçado. Não tem como fugir do desígnio do destino soberano. Então, essa é uma visão que eles têm, né? Agora tem uma questão aqui, inclusive eles usam alguns textos, é usado alguns textos sobre a predestinação, vou repetir, nós não vamos aqui ficar lendo a revista o tempo inteiro, eu quero aqui apenas trazer algo adicional para que os irmãos possam ter uma compreensão geral do assunto que nós iremos estar apresentando aqui para os irmãos. Eles usam até alguns textos sobre essa eleição, e o que nós não acreditamos então nessa predestinação, nós acreditamos na predestinação porque ela está na Bíblia, mas não acreditamos da maneira como eles colocam. Nós não acreditamos que Deus determinou todas as coisas. Por exemplo, nós não acreditamos que Deus seja a origem, ou que tenha partido de sua vontade que o homem errasse um dia. Sendo que a própria Bíblia diz que ele abomina o pecado. Aliás, como vimos no trimestre passado, nas gravações de nossas lições aqui, pecado significa errar o alvo. Nós estudamos isso em arteologia. Pecar é errar o alvo. É o significado da palavra pecado, do termo pecado, errar o alvo. Ou seja, Deus tem um propósito e coloca diante do homem. O homem decide não perseverar diante de Deus em fidelidade e ao deixar de perseverar, vai por outro caminho. E ele erra o alvo, ele erra o caminho. A palavra arrependimento traz a ideia de que eu estou indo por um caminho, ao reconhecer que este caminho está errado, eu retorno e tomo o caminho correto, volto ao caminho correto, como uma das cartas lá de João no Apocalipse que diz: comece a praticar as primeiras obras, volte onde caiu. Então isto é arrependimento, como o filho pródigo, que ao ver que não deveria ter feito aquela atitude de sair da casa do pai, ele retorna. Este retorno representa um arrependimento naquela parábola. Então veja só, eles usam alguns textos sobre a predestinação e a eleição que nós queremos desmistificar aqui. Por exemplo, nós temos um famoso texto de Isaías, no capítulo 45, versículo de número 7, onde diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal.
Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A pergunta que deveríamos fazer é: Deus é a causa única de todas as coisas, inclusive do mal? Segundo a maioria dos comentaristas bíblicos, havia uma crença no período do Antigo Testamento em que todas as coisas tinham origem em Deus, inclusive a maldição, o mal em si. Nós observamos isso, por exemplo, no próprio Ministério e Vida de Cristo aqui. Jesus um dia encontra um cego de nascença e os discípulos mesmo indagam: Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus explicou que nem ele nem seus pais pecou, mas foi assim para que o nome de Deus fosse glorificado. Então não temos todas as coisas tendo origem em Deus. O termo que ele cria o mal está ali dentro do contexto daquele texto. Referia-se a um momento circunstancial que estava sendo profetizado em relação a Israel, que ocorreria no futuro. É só ler o texto na íntegra para ver que não se trata de soteriologia. Outro texto que se coloca muito em questão e se discute muito é a questão do texto de Jeremias. Nós temos um texto em Jeremias que é bastante interessante, e alguns também discutem muito sobre o texto de Jeremias. É o caso do texto de Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 5. Costumeiramente se vê colocar esse texto pelo pessoal de linha calvinista sobre, e eles dizem assim: olha, está vendo aí que Deus já destina uma pessoa à salvação? Jeremias capítulo 1:5, nós temos Deus dizendo para o profeta: eu te escolhi antes que você nascesse, eu te dei às nações por profeta. O texto é bem claro em mostrar que este texto não estava se referindo à salvação de Jeremias, mas sim o seu chamamento para profeta. Não temos aí no texto soteriologia. O que temos é um chamado de Deus ao profeta para profeta. Não temos aí nada de predestinação da salvação de Jeremias ou da salvação da humanidade. Antes de você nascer, eu te predestinei para ser salvo. Não temos. O que temos: eu te chamei, eu te escolhi no ventre da tua mãe para ser profeta. Isso nós temos, sim, nós temos no texto. Outra questão que a gente vê muito também é sobre o caso de Deus ter endurecido o coração de Faraó. Aí o texto diz que Deus endureceu o coração de Faraó. O problema não é afirmar que Deus endureceu o coração de Faraó. O problema não é dizer que Deus pode tanto endurecer como amolecer o coração de alguém. E vemos isso na Bíblia, lá em Ezequiel, por exemplo, entre outros. O problema é dizer que porque Deus endureceu o coração de Faraó, então os que não querem aceitar a Cristo, é Deus que endurece o coração deles. Isso não é verdade. Eles não estão destinados, por uma dupla predestinação, eles estariam destinados ou predestinados a uma vida condenada, porque Deus assim o quis. Deus nunca vai se alegrar ou desejar que alguém viva em pecado. Nem hoje e nem na eternidade passada, nem na eternidade futura. O texto de Êxodo 9:12 diz que Deus endureceu o coração de Israel para não deixar o povo ir. Mas o texto deixa bem claro, por exemplo, a própria Bíblia deixa claro que Deus tinha um propósito. O que se destaca do motivo de Deus ter endurecido o coração de Faraó não diz respeito à soteriologia, mas diz respeito a um propósito que Deus tinha, alguns propósitos. Quais eram os propósitos? Eu destaquei alguns. O primeiro propósito era glorificar o seu próprio nome. Encontramos isso em Êxodo 14, versículo 4, Deus dizendo que glorificaria o nome dele no endurecimento do coração do rei, do Faraó. Em Romanos 9:17 também vemos dizendo que para a glória de Deus é que Deus endureceu o coração de Faraó. Depois, nós temos outro propósito, que foi de trazer temor às nações que estavam no caminho do povo de Israel rumo a Canaã. Todas as vezes que a Bíblia fala das nações vizinhas
enquanto Israel estava no deserto, a Bíblia diz que temiam Israel por causa do que ocorreu no Egito. E tudo ficou conhecido assim. Este é o povo que humilhou os egípcios? Este é o povo cujo Deus arrancou eles com mão forte e braço estendido? Todas as nações temiam Israel por causa do que Deus fez no Egito. Então Deus glorificou o seu nome mundialmente, em toda a região do Oriente, e Deus também trouxe segurança a Israel, porque as nações tinham medo de ir contra um monte de escravos no deserto, ex-escravos no deserto. Por quê? Por causa do Deus que se glorificou em Israel. Glória ao nome de Jesus, através da vida do rei Faraó lá do Egito. Vamos ver o texto de Romanos? O texto de Romanos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer por que Deus levantou o próprio Faraó. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Assim ele fez. Ele que é soberano tem o poder tanto de endurecer quanto não. Mas não diz a Bíblia que ele faz isso com todos. Isto é, que tem uns, inclusive boa parte dos homens que são ímpios, foi Deus que endureceu o coração deles. A igreja pode pregar que é seu dever, mas não vai adiantar. Deus diz que não gosta do pecado, mas ele já predestinou que as pessoas viessem desobediência antes delas existirem. Não faz nenhum sentido. Não tem sentido algum. Até porque, se Deus já tinha eleito, ou Deus já tinha predestinado pessoas para ir para o inferno, por que a Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos e não para o homem? São questões que deveríamos nos perguntar. Por que Deus daria mandamentos a Adão, como já dissemos, sendo que Deus tinha decretado que Adão lhe desobedecesse? Não precisaria de juízo final e não haveria justiça em Deus, se assim o fosse. Lá na eternidade, quando Hitler disser alguma coisa em sua defesa, Deus poderia dizer: ele é vítima do meu decreto. Mas não é assim que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina sobre essas questões. Ele também determinou que alguns seriam escolhidos para determinados propósitos divinos na terra. Como eu citei, o chamamento de Jeremias, Deus chamou Abraão, Deus escolheu outras pessoas para serem instrumentos dele, Eliseu, Elias, Daniel, enfim. Escolheu José para livrar o seu povo da fome. Então Deus, ele escolhe e determina também propósitos, projetos. A eleição possui alguns tempos. O tempo da eleição e da predestinação. Um é consequente ao outro, e a maioria dos teólogos não os tem como sinônimos. A eleição foi anterior à predestinação. É o que nós aprendemos na Bíblia. Por exemplo, vemos nesse quadro aí que vai aparecer aí para vocês. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós temos a eleição. A eleição é a escolha divina. Do outro lado, nós temos depois, em Efésios capítulo 1, versículo 5, a predestinação. A predestinação é o propósito dessa escolha. Deus nos escolheu para nos predestinar. Para alguns teólogos, então, os dois termos são sinônimos. Para a maioria, os termos não são sinônimos. Nós cremos numa distinção entre eleição e predestinação, uma sendo consequente à outra. Amém? Uma sendo consequente à outra. Uma coisa interessante ainda sobre a eleição é que a eleição do calvinismo é individualista, como nós dissemos, e nós acreditamos numa eleição corporativa. Deus elegeu não pessoas distintamente, mas Deus elegeu o seu povo. Existem dois povos eleitos. Nós tivemos no Antigo Testamento Israel eleito. Aliás, Deus sempre tratou com povos, né? A primeira geração, lá de Gênesis 6, nós temos a corrupção do gênero humano, em que os filhos de Deus contraíram relacionamento sexual com filhas dos homens,
que alguns absurdos teológicos dizem que aqueles filhos de Deus eram anjos, porque o termo filhos de Deus referente a anjo aparece em Jó, aparece em outros textos. Isso não é suficiente para comprovar isso, até porque o texto está falando da corrupção humana e não da corrupção angelical que foi anterior à existência humana. Então, observe, a Bíblia teria dito, inclusive, criar conceitos baseados no achismo, porque parece que é um problema, né? Hermeneuticamente, tirar texto do contexto é pretexto para criar uma nova heresia. Então, o que ocorre é que Deus ali já dividiu os povos. Tinha a descendência de Caim e tinha a geração de Sete. 2 povos. O povo eleito era o povo por parte de Sete. Agora, quando vem Israel, que também é da linhagem de Sete, nós temos Deus escolhendo Abraão e levantando de Abraão um povo. E sempre aparece, isso é interessante, que o termo eleição e predestinação, todas as vezes que vemos na Bíblia falar em eleição e predestinação, está sempre no modo plural. Então nós temos Israel e hoje nós temos a igreja. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 11, dos versículos 1 ao versículo 15, né, ao versículo 5, aliás, de Romanos capítulo 11, que em Israel há um remanescente. O apóstolo Paulo até toma lá a figura, ou lembra lá a história do Elias, quando ele diz: Senhor, mataram todos os seus profetas, só sobrou a mim e querem me tirar a vida. O apóstolo Paulo utiliza-se desta história verídica de Elias para dizer: ora, Deus respondeu o que a Elias? Deus disse: não, tem 7.000. Então Paulo diz assim também é com Israel, existe um remanescente, nem todos se perderam. Então este povo Israel é um povo eleito. Eles receberam de Deus, inclusive, a missão, né, de daí vir o Salvador. Deuteronômio 7, por exemplo, 6 a 8, Deus se declara a Israel como o meu povo escolhido, meu povo eleito. Nunca vemos a eleição individual, é sempre corporativa. Para o Novo Testamento nós vemos a igreja também. A igreja também foi eleita pela presciência de Deus. E a igreja também é chamada, como Israel, de geração santa, de nação eleita, de povo adquirido, lá na carta do apóstolo Pedro. Vamos ler esse texto de Pedro? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e esperança do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O ensino bíblico é o seguinte: somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós não somos eleitos por meio de um decreto que nos diz, ou que coloca sobre nós um imperativo: você que não foi escolhido para ser salvo, nunca será salvo, mesmo que ouça o Evangelho. Você que foi escolhido para ser salvo. Quem já viu a expressão? Às vezes até nós pentecostais vamos evangelizar e erramos quando é assim: se Deus tiver plano de salvação na vida de fulano, essa pessoa vai vir para Cristo. Deus tem plano de salvação na vida de todos. Isso é o que nós encontramos na palavra de Deus. O desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E aí alguém vai dizer: se Deus deseja, por que não faz? Agora observe uma coisa. Observe uma coisa. Deus chamou a igreja. Deus elegeu então povo. A eleição de Deus não é individualista. Não é individualista. Eu quero destacar aqui um versículo aqui que apareceu aqui diante dos meus olhos, de 1 Pedro, ainda no capítulo 2, versículo de número 9. Olha como a Bíblia chama a igreja. 2:9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja também aparece sempre em forma coletiva. Ela é predestinada coletivamente, corporativamente. Uma coisa também que nós encontramos, por exemplo, quando Jesus falou que edificaria a sua igreja,
também ele coloca como um povo, e não como este ou aquele. Edificarei a minha igreja. Sempre é coletivo. Eleição e predestinação é sempre coletivo. Deus não amou os eleitos incondicionalmente, ao mesmo tempo que abominou os não eleitos antes que estes pecassem ou viessem até mesmo a existir. Qual é o propósito dessa eleição divina? Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego hagios, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então Deus não apenas nos escolheu para sermos os eleitos apenas em si, mas com um grande propósito, ter uma vida irrepreensivelmente, uma vida santificada. Ser irrepreensível não é ser perfeito. Ser irrepreensível é não ter do que se envergonhar. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida em Cristo. Porque a salvação não é meritória. Às vezes, alguns fazem uma confusão quanto à santificação e à salvação. A salvação não é meritória, a santificação é uma consequência da salvação em Cristo. A nova vida dos eleitos é o subtópico 4 aí. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível, como está escrito no capítulo 5, versículo 27 da carta em questão. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, que já estudamos aqui também no outro trimestre. Ok? Nós somos também predestinados para filhos de adoção. Qual o propósito da predestinação? Ele nos predestinou para filhos de adoção. Como dissemos na outra lição, vamos repetir que essa informação é muito importante. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. A salvação não vem por meio de obras. Você não passa a ser predestinado por causa de boas obras. Quando você vem para Cristo, Deus determinou que aqueles que viessem por meio de Cristo, fazer parte do seu povo, passa a ser predestinado ao céu. Jesus é a porta. Quando você entra pela porta, você se torna um eleito e predestinado aos céus. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Glórias a Deus. Capítulo 2, versículo 4 e 5 que lemos. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-lo que fosse desta maneira. É, portanto, uma decisão divina que nós fôssemos eleitos e filhos por adoção.
E esta adoção traz alguns privilégios. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Deus não tinha o propósito, repito, de ter determinado que o homem pecasse. Deus não o criou para isso. Mas o erro humano, como vimos em outras lições aqui, o erro humano também não pegou Deus de surpresa, porque Deus é onisciente. Como dissemos, Deus prevê todas as coisas, ele é presciente. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai. Glória a Deus. Isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Então isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo das promessas a Abraão, da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor em glória. Então, em síntese, esses seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Ele elegeu e predestina. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Isso é uma coisa que a gente precisa destacar aqui. Você vê a Bíblia falar de eleição dos santos. Não vê falar de uma escolha divina, num conselho divino de pecadores para viverem em pecado e irem para o inferno. Não temos na Bíblia nada disso. Nós temos a eleição dos santos, nós temos a predestinação dos santos, nós temos essas questões. Onde você viu na Bíblia um versículo dizendo que Deus predestinou um ímpio para o inferno? Quando a Bíblia diz que o ímpio está destinado para a ruína, o texto não pode ser descontextualizado. Ele está ali se referindo a consequências por ser ímpio. Isso está bem claro no texto, como é o caso de um texto em Provérbios, que nós encontramos. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou a escolha que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé, por exemplo, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Não há uma dupla predestinação. Onde está escrito dupla predestinação nas Escrituras? Nós não encontramos. O que existe é um conceito calvinista quanto ao assunto. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Como ele previu que aconteceria, então Deus já tinha um plano preparado. Ele diz a Bíblia que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isto diz respeito ao seu plano prévio. Porque, na verdade, de modo literal, Jesus não morreu antes da fundação do mundo. Ele morreu foi depois que nasceu aqui, se tornou carne, e veio morrer aqui há 2000 anos e poucos atrás. Então, tem que entender essa questão, esse linguajar bíblico que a Bíblia assim apresenta. Aqui consiste, então, a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Que proveu a salvação foi o amor de Deus. Aí você fica maravilhado quando lembra das palavras em que Deus usa os lábios de Abraão para dizer para Isaac: Deus proverá o cordeiro para si. Qual é a explicação pela qual Deus tenha nos escolhido? O seu grande amor. Essa é a sua explicação. Foi por amor que Ele nos elegeu
e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Deus não nos traz de forma obrigatória por um decreto, e Deus não obriga o homem a nunca ser salvo, que seria o caso da doutrina da dupla predestinação. Todas as vezes que encontramos na Bíblia Jesus, por exemplo, dizendo: as almas que eu tenho foi o Pai que me deu, não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, aquilo é circunstancial. Jesus está se referindo aos discípulos ali de seu ministério, que ele não os havia perdido, excetuando Judas. Ele também disse: ninguém vem a mim se o Pai não me trouxer. Mas ele também disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então veja que tanto eu vou ao Pai por meio de Cristo, quanto eu só fui ao Filho por causa do Pai. E em questão de texto, é também dentro do contexto da circunstância em que ele falou. Tem crente que até prega que Jesus não sabe o dia que vai vir, porque ele disse: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente meu Pai. Por uma questão de falsa interpretação quanto ao contexto. Hoje o Senhor sabe sim. Quando vem, Apocalipse ele diz: eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Então, concluindo, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Espero que tenha sido útil para você. Nós nos veremos na próxima lição, querendo Deus. Inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas suas redes sociais. Deus continue te abençoando.